O Brasil inteiro contra John Textor. Mídia, autoridades, todos contra John Textor. Todos falando contra o John Textor. Alguns até pedindo a prisão, como foi o caso do Jorge Cajuru. John Textor, que vem denunciando há muito tempo casos de corrupção no futebol brasileiro, vem sofrendo críticas, vem sofrendo injúrias por parte de toda a imprensa e por parte até de pessoas da justiça. John Textor, que diz que já entregou as provas às autoridades competentes e que vai aguardar a resolução da CPI que irá acontecer agora no mês de abril, galera. Meu nome é Gledson DJ. Peço para você que se inscreva no canal, você que não é inscrito, que dê um like, compartilhe e que faça parte aí desse canal e ajude o canal a crescer e chegar a mais e mais irmãos botafoguenses. Que hoje tem jogo do Botafogo, Botafogo Júnior Barranquilha, no estádio Newton Santos, às 19h30, casa cheia, festa já preparada. O movimento Ninguém Ama Como a Gente já preparou a festa, já preparou tudo, as decorações, o mosaico, tudo que vai acontecer na entrada dos jogadores essa noite, já está tudo pronto, tudo preparado. E tem torcedor que já está nas portas ali do estádio desde as 11 horas da manhã de hoje. Então, casa cheia, promessa de bom público e que o Botafogo dê espetáculo e faça a sua parte para agradar a toda a torcida que já esqueceu o ano de 2023 e volta a lotar o estádio Newton Santos para a estreia da fase de grupos da maior competição da América Latina. Botafogo que volta a Libertadores e volta a disputar com condições de ser o campeão. Não é um dos favoritos, claro, pelo elenco que tem, porque tem times aí com mais entrosamento, com mais elenco, mas o Botafogo é sim um dos favoritos a chegar nas finais e até mesmo ser campeão da Taça Libertadores. Mas o assunto hoje é John Textor. Desde que John Textor apareceu na live do Medeiros, para falar ali, confirmar a chegada do Arthur Jorge, que assistiu o jogo com ele, do Lyon ontem, e estão vindo para o Brasil. O John Textor, no final da live, ele acabou ali declarando que já entregou as provas às autoridades competentes e que tem 2 jogos ali sob suspeita. Ele citou o jogo de Palmeiras e São Paulo, que eu fiz um vídeo. Se você for no meu canal, você vai ver um vídeo sobre esse jogo aí entre Palmeiras 5 São Paulo 0 e Palmeiras e Fortaleza. Nós temos relatos aí de que corrupção e manipulação de resultados aconteceram até mesmo na Copinha. Tá? O John Textor, ele não está tratando esse caso de corrupção como um caso exclusivo do Botafogo e sim do futebol em todo. Mas a imprensa prefere insistir na falácia de que o John Textor está reclamando do título perdido do ano passado, falando que o John Textor está chorando pelo leite derramado, mas em nenhum momento ele citou o Botafogo nessas investigações. Ele assumiu que o Botafogo perdeu o título por ele mesmo no ano passado, mas que no futebol brasileiro há irregularidades e essas irregularidades precisam ser investigadas e precisam ser detonadas para que não aconteça mais. E enquanto isso, a imprensa que comenta o assunto vem atacando o John Textor sem ter nenhuma prova, sem ter nenhuma conclusão do processo, tá? Todos em tom de ameaça ao John Textor. Muitos dizem que John Textor tem que ser banido do futebol. O Cajuru disse que John Textor tem que ser preso, algemado, Caio Ribeiro, Casagrande, Mauro César, você vê Roger Flores, muita gente aí falando muito mal do John Textor. O único que ainda trata com razoável respeito é o Rizek, André Rizek, porque ele teve acesso às provas que o John Textor tem para provar tudo isso que ele vem falando. E o John Textor, de maneira correta, ele quer o fim da corrupção no futebol. Não quer que o Botafogo ganhe títulos, não quer favorecer o Botafogo, ele não quer nada disso. Ele quer apenas esclarecer que há corrupção no futebol que prejudica tanto os jogadores, tanto os clubes, quanto as casas de aposta que estão perdendo muito dinheiro com esses esquemas de corrupção. E o John Textor vem aí lutando para uma limpa nesse futebol brasileiro. E a mídia, ao invés de pelo menos apoiar a atitude de John Textor, mesmo que ele não tenha entregue provas claras à mídia, porque parece que é isso que incomoda, o John Textor não entregou provas ainda do que ele fala. Acho que a mídia poderia dar um crédito ao John Textor e pelo menos
aguardar as investigações para poder dar alguma opinião, né? Ah, vamos apoiar, tal. Se tudo for verdade, vai ser muito bom para o futebol, vai ser muito bom para o futebol brasileiro, para os clubes brasileiros, mas não. Eles preferem dar paulada. Eles preferem linchar o John Textor como se ele tivesse errado, como se ele estivesse fazendo algo muito ruim para o futebol brasileiro e como se o futebol brasileiro fosse o país das maravilhas, né? Como se o futebol brasileiro não tivesse corrupção, como se não tivesse falcatrua, como se os dirigentes de futebol do nosso Brasil fossem as pessoas mais idôneas desse mundo, né? E muita gente que é ex-jogador de futebol e sabe como funciona os bastidores de futebol. E isso é o que irrita mais, ao meu ver, né? Porque é gente que sabe como funciona a máquina do futebol, sabe como é que são os dirigentes, tudo que acontece por baixo dos panos, que não chega na mídia, que não chega no torcedor, né? E estão tendo atitudes aí completamente incompatíveis com o conhecimento que eles adquiriram durante anos jogando futebol, né? E os caras da mídia, Mauro César, alguns repórteres aí. O Mauro César, cara, é um caso perdido. O Mauro César Pereira é um caso perdido para nós, torcedores de Botafogo. Tá? É um cara que já demonstrou que não gosta do torcedor do Botafogo, não gosta do Botafogo. Tudo que ele fala é para denegrir, para falar mal do Botafogo. Então, é um cara que a torcida do Botafogo tinha que esquecer de vez, sabe? Onde esse cara estampar a cara dele, o botafoguense não deveria abrir um vídeo, uma imagem, nada, porque é um cara que não gosta do Botafogo, que não atua no Botafogo, torcedor do Botafogo, e ele buscou isso para a carreira dele, para a vida dele, quando ele resolveu dar as suas opiniões a respeito do Botafogo, a respeito da instituição Botafogo e da sua torcida. Tá? Agora você vê Casagrande, Caio Ribeiro, Roger Flores, né? Você vê essa galera aí, que já foi jogador de futebol, que sabe como é que funciona, tá duvidando do John Textor, sem ter razão, sem ter provas também, sabe? E os caras conhecem o submundo do futebol, cara. É uma parada que, assim, eu não entendo, é algo que, sabe, não entra na minha mente, não entra na minha cabeça, porque não tá, a imprensa, ela não tá dando crédito ao John Textor. Essa que é a verdade. Ela não está dando crédito, ela acha que o John Textor está fazendo uma tremenda loucura, uma tremenda bobagem, em vez de investigar junto, em vez de chegar junto, em vez de ajudar, né? E se o John Textor estiver errado, punição, tem que punir. Se ele estiver falando besteira, claro, tem que punir. Por quê? Vai falar alguma coisa sem prova, vai falar alguma coisa sem razão, mas a imprensa ela prefere bater, apedrejar, do que tentar entender as razões do John Textor e tentar entender que ele pode ter razão, pode ter, sim, provas do que ele está falando, né? Então, assim, acho que a imprensa brasileira, os ex-jogadores que trabalham na mídia, que têm voz no YouTube, voz na internet, estão cometendo um erro gravíssimo, gravíssimo de tomar partido de uma situação a qual eles não conhecem. Não conhecem, porque a imprensa, repito, já falei isso em vários vídeos e vou repetir aqui para vocês. A imprensa não sabe de nada do Botafogo, porque não vaza, tá? Não vaza. E agora, uma última informação que surgiu aí do Nicola, que acerta tudo, para não dizer o contrário. O Nicola é um dos caras que, assim, mais inúteis em termos de jornalismo, porque ele erra tudo, ele não sabe de nada. Dizer que o Marlon Freitas quer ir para o Vasco porque ele recebeu ameaças. Mas isso é uma história para outro vídeo, uma história para outra situação. É só para você entender, o irmão botafoguense, que você não deve confiar e nem consumir os conteúdos dessa imprensa podre, dessa imprensa nojenta que hoje trabalha no futebol brasileiro. Uma imprensa que não tem a coragem de apoiar um ato de coragem do John Textor, de denunciar todo o esquema, tudo que vem corrompendo o futebol brasileiro, tá? E eles não têm a coragem de apoiar essa ideia que o John Textor está tendo e vai levar até o final. E eu acredito que ele, como botafoguense e a sua torcida, acredito que ele tem razão e a torcida está do lado dele, sim. Eu li um post do Dandan no Instagram dizendo que nem a torcida do Botafogo está apoiando essa ideia. Dandan, muito enganado, você está enganado, a torcida apoia o John Textor, a torcida está do lado dele, sim, e que ele leve a fundo tudo isso, e que a corrupção no futebol, que não vai acabar, que diminua, que pelo menos iniba alguns agentes que estão apodrecendo o nosso futebol nos bastidores por conta de ganância e de dinheiro fácil, tá? Então a torcida apoia o John Textor e ao meu ver, e ao ver de muita gente,
o maior erro do Textor e o único erro dele foi falar. Ele não deveria ter falado. Ele deveria ter guardado para ele. Ele deveria ter soltado na hora certa. Mas como ele falou antes, ele errou, tá? Ele causou um reboliço, mas no que ele quer fazer, no ato em si que o John Textor quer realizar, ele não está errado, está certíssimo, e a torcida do Botafogo está com ele até o final, entendeu? Galera, vamos me despedindo por aqui. Esse foi um desabafo aí sobre o que vem acontecendo com a imprensa. Eu deveria estar fazendo um vídeo aqui falando sobre o jogo de hoje, um jogo de festa, um jogo importantíssimo para o Botafogo, que estreia na fase de grupo da Libertadores, estreia aí uma caminhada nova na sua nova gestão, né? E a gente está falando aqui de jornalismo, jornalistas que não merecem nem um pouco a atenção do torcedor botafoguense. Não merecem, tá, galera? Não merecem. Então, fica ligadinhos no que acontece na imprensa, no que é falado na imprensa, porque é tudo mentira. Eles não sabem de nada. Aqui quem fala é Gledson DJ, deixando um abraço para vocês e pedindo para você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, que faça parte aí desse canal do YouTube, ajude a crescer, me ajude a chegar a mais e mais irmãos botafoguenses no YouTube, e você faz isso se inscrevendo, dando o like, porque o seu like é muito importante, e também compartilhe para mais e mais irmãos botafoguenses esse vídeo. Assista os vídeos do canal. Ontem eu fiz um vídeo sobre Palmeiras 5, São Paulo 0, e manda um recadinho para mim lá no YouTube que eu respondo você praticamente na hora. Clube de membros, apenas R$ 4,99, baratinho, e você ajuda o canal a crescer. Muito obrigado a todos, um beijo do Gledson DJ, saudações alvinegras e fui!